Dando continuidade ao nosso trabalho de divulgação doutrinária, através da gravação de áudios com temas referentes à doutrina espírita, nós vamos hoje, dia 5 de maio de 2020, fazer comentários a respeito do capítulo 7 da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que trata da lei de sociedade. Esse capítulo tem uma relação bastante direta com a situação que nós estamos vivendo hoje como sociedade, em função da epidemia que enfrentamos, e em função também da necessidade de cuidados e isolamento social que também nos atinge. Esse capítulo se inicia pela pergunta 766, que está sob o título Necessidade da Vida Social. Nele, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A vida social, portanto, está na natureza. Não se trata apenas de uma questão cultural, de uma questão de hábito, é uma lei natural, portanto, é uma lei de Deus, o fato de nós vivermos em conjunto, de nós vivermos em sociedade. E a palavra e os outros modos dos quais nós nos servimos para a comunicação não são inúteis, justamente procuram promover essa relação entre todos nós. Na pergunta 767, Kardec continua: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? E os espíritos mais uma vez dizem: sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Essa resposta é bastante interessante, porque os espíritos dizem que todos devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente, o que nos faz recordar de uma outra questão, sempre muito citada de O Livro dos Espíritos, que é a questão 132, quando Kardec pergunta por que Deus impõe aos espíritos, enfim, aos homens, a encarnação. E, nessa resposta, os espíritos dizem que a encarnação nos é dada como finalidade para o nosso progresso. Encarnamos para que possamos progredir intelectual e moralmente. Mas não só isso. A encarnação não visa apenas o progresso individual. Diz ainda a resposta da questão 132 que a encarnação permite que cada um cumpra o papel que a lei de Deus lhe determina. Ou seja, falando que ela permite que cada um assuma a parte que lhe toca na obra da criação. Portanto, cada um de nós tem um papel na obra da criação, e o fato de nós estarmos encarnados faz com que nós possamos assumir esse papel, atuar nessa obra. Por isso que os espíritos dizem aqui, no capítulo 7 da Lei de Sociedade, que essa atuação se dá através do auxílio mútuo, se dá através das interações sociais. Questão 768, continuando. Ao buscar a sociedade, um homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Haveria alguma coisa apenas, portanto, pessoal, uma necessidade pessoal de estar em conjunto, de estar em sociedade, ou a vida em sociedade teria um objetivo mais geral, um objetivo maior? Corroborando aquilo que nós dissemos há pouco, os espíritos dizem o seguinte: o homem deve progredir. Sozinho, isso não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Kardec faz um comentário a essa resposta dos espíritos. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Os espíritos então respondem, retomando aqui a resposta deles, que o homem deve progredir e que sozinho isso não é possível, porque ele não dispõe de todas as faculdades, de todos os recursos. É justamente pela união que todos se completam mutuamente, e precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. É através do contato pessoal
entre nós, que nós vamos aprendendo com o que nos é ensinado, com a experiência daqueles que nos cercam, com o comportamento daqueles que nos cercam também, observando algumas coisas que nós desejamos imitar, no bom sentido, no sentido de admirarmos o comportamento, a retidão, enfim, a atitude de determinados indivíduos, enquanto que vemos outros comportamentos com os quais nós não concordamos, achamos que não seja o melhor para o nosso proceder e que nós procuramos evitar. É através dessa troca contínua, então, de experiências, de aprendizados, de vivências, em que todos nós podemos progredir mutuamente. É necessário esse contato de uns com os outros. Na verdade, isso vem ao encontro também do ensinamento do Cristo, quando disse que, na sua máxima, é preciso amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que nós desejamos que nos seja feito. Logo, é preciso haver um outro, é preciso haver um próximo. Ninguém evolui, ninguém progride sozinho, ninguém vive sozinho. Ainda que nós imaginemos que isso pudesse ser possível, e não é, nós vemos que nós dependemos na nossa vida de relação, na nossa vida diária, dos outros em todos os instantes. Se nós olharmos para nós mesmos, nossas roupas, por exemplo, o lugar onde nós estamos agora, em determinadas edificações, nossas casas, onde quer que estejamos, nossas roupas foram confeccionadas por alguém. O lugar onde nós estamos também teve pessoas que trabalharam na sua construção. O alimento que nós utilizamos, de que nós nos servimos, também demandou o trabalho de uma cadeia imensa de pessoas, desde aquele que cultivou o solo, daquele que beneficiou o alimento, que o embalou, que o transportou, enfim. Nós poderíamos dar inúmeros exemplos que mostram a interdependência que existe entre todos nós. E certamente muitos outros também se beneficiam com aquilo que nós fazemos. É uma grande cadeia, uma grande teia que faz com que nós nos relacionemos uns com os outros. E esse relacionamento, temperado pela lei de amor, lei de justiça, amor e caridade, tende a fazer com que esses relacionamentos sejam cada vez melhor azeitados, sejam relacionamentos que sejam menos ásperos, de tal forma que nós possamos nos entender melhor. Haveria alguma situação em que o isolamento social seria isolamento no sentido do indivíduo querer ficar insulado, não referindo a esse isolamento social que nos é necessário agora em função da situação sanitária atual, em que ele não seria uma coisa ruim? Kardec aborda isso em outra questão, que é a questão 771, quando, falando da vida de isolamento, Kardec pergunta: o que pensar também dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Ou seja, o indivíduo realizando determinados trabalhos de que precisam de recolhimento, precisam de um momento de afastamento para que o trabalho seja realizado. Entendendo o trabalho como qualquer ocupação útil, esse isolamento, então, não seria um ato egoístico, não seria alguma coisa que pretendesse evitar o contato com outras pessoas, mas sim um período necessário para que o indivíduo pudesse se dedicar àquilo que fosse útil aos outros. Como também, na parte anterior dessa pergunta, Kardec questiona: que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses, então, se privariam do contato social, quem sabe até da vida em família, para se dedicar ao próximo, para cuidar dos infelizes, daqueles mais necessitados, como Kardec aqui pergunta. Será que nisso eles não estariam descumprindo a lei de Deus, que é a lei que nos fala da vida em sociedade? E os espíritos respondem: esses se elevam a se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei de trabalho. Então, se na verdade eles se isolam ou se não aproveitam do convívio social de um modo mais pleno, esses nossos irmãos acabam, pela lei de trabalho, com a intenção que têm de fazer o bem, isolando-se em finalidade de um objetivo mais nobre. No final do capítulo sobre a lei de sociedade, nós temos um outro título que trata dos laços de família e é bem interessante.
Abordando a questão 774, Kardec pergunta o seguinte: há pessoas que deduzem, do fato de os animais abandonarem suas crias, que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar disso? Ou seja, será que a nossa vida familiar seria alguma coisa derivada apenas do costume social, uma vez que entre os animais, uma vez que há a procriação e que os filhotes já têm vida independente, aquela família, por assim dizer, se desfaz. Os pais não mais se ocupam de seus filhos e cada um segue sua vida de modo independente. Desse modo, seria razoável pensar que isso também se aplicaria a nós, seres humanos? E os espíritos respondem: o destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais, eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Vamos, então, ressaltar aqui uma parte dessa resposta dos espíritos que é um pouco longa. Eles dizem: os laços sociais são necessários ao progresso. Isso nós já vimos. É através da convivência com todos que nós podemos progredir conjuntamente, através do aproveitamento e do compartilhamento das experiências. E os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. É dentro da família que nós vamos ter a primeira noção de sociedade, as primeiras pessoas com as quais nós vamos conviver, as primeiras regras, enfim, o primeiro aprendizado vai se dar no seio da família a qual nós pertencemos. Então quis Deus que assim fosse, para que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A família, portanto, é um exercício da lei de amor. É claro que, longe de nós, pretendermos uma ideia idealizada de família perfeita. Todos nós ainda, a grande maioria de nós, espíritos imperfeitos que somos, ainda temos nossas dificuldades pessoais e essas dificuldades se refletem no relacionamento de uns com os outros. A vida social é necessária, mas nós sabemos que ela não é simples. Nós sabemos que ela não é fácil, uma vez que nós lidamos com as nossas próprias imperfeições e as imperfeições dos outros. A nossa dificuldade de compreender, de tolerar, de relevar, de perdoar, muitas vezes fazem essa convivência um tanto mais difícil. E isso é verdade também no seio das nossas próprias famílias. Isso é verdade na nossa convivência mais próxima. Quantas vezes no seio das famílias temos aquelas pessoas com as quais nós não nos afinizamos bem? Foram colocadas ali justamente para que nós pudéssemos aprender nessa grande tarefa da convivência. E, falando disso, Kardec faz mais uma pergunta que é bastante interessante, que é a pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Que circunstância, que consequência nós teríamos se os laços de família fossem menos valorizados ou se esses laços fossem relaxados, ou seja, se a família deixasse de ter a importância que tem, como nós já vimos? E os espíritos dizem, uma recrudescência do egoísmo. Logo, é no seio da família que nós podemos exercitar a lei do amor, e é no seio da família também que nós podemos começar a aprender a sermos menos egoístas, porque é no seio da família que é preciso compartilhar. É preciso compartilhar o tempo, é preciso compartilhar o espaço, é preciso compartilhar o alimento, é preciso compartilhar as experiências. Esse convívio dentro do seio das famílias acaba nos levando a isso. E, portanto, é no seio da família que nós podemos aprender a ser menos egoístas, a ser um pouco mais altruístas, a abrir mão de determinadas coisas em relação ao outro, sermos mais tolerantes, sermos mais pacientes. Sabemos, como nós já dissemos antes, que esse é um exercício, que não somos perfeitos, isso daí trata-se de um processo. Sabemos também que determinadas famílias, no momento atual, enfrentam momentos um pouco mais difíceis, porque, em função desses relacionamentos mais conflituosos, a presença das pessoas mais forçadamente juntas
acaba levando à acentuação de alguns conflitos, quando às vezes, infelizmente, em determinados casos, se não a acentuação de alguns casos de violência. É justamente a partir daí que nós, com a compreensão que nós temos da necessidade da lei de sociedade, da necessidade da vida familiar, procurar fazer a diferença partindo por nós. Não cobrar do outro uma atitude diferente, mas procurar ver como nós estamos atuando em termos da compreensão, da tolerância, do amor, do afeto, de tal modo que esses contatos, esse relacionamento possa ser mais suavizado. Evidentemente, a suavização do contato não quer dizer transigir com erro, não quer dizer que nós não tenhamos a necessidade, algumas vezes, de fazer observações a respeito do comportamento do irmão, da irmã que convive conosco na nossa vida familiar, para que nós possamos ali chegar a um ponto em comum, para que nós possamos, às vezes, alertar e ser alertados por determinadas coisas que não estão correndo bem. Com esse nosso papel também estaremos auxiliando a fazer com que essas relações se tornem mais fáceis e auxiliar a outros que passam por situações familiares mais difíceis, ajudando-lhes com palavras de fé, palavras de esperança, palavras de tolerância e de fraternidade. Sabemos que certas situações familiares, como nós já citamos, que muitas vezes até podem descambar para a violência, necessitam também de auxílio, que podem precisar de intervenções, infelizmente, mais firmes, até mesmo intervenções de autoridades. Cabe também, nesse momento, da nossa parte, o acolhimento, cabe da nossa parte a compreensão, o auxílio a esses nossos irmãos que passam por essas situações. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos descortina um papel amplo a respeito da nossa sociedade e da nossa atuação nela, do modo como nós podemos agir para que o nosso mundo possa se transformar no mundo de paz e de harmonia que nós desejamos ter. E isso vai começar na atitude de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe sempre.